Salmo 92. O título da mensagem de hoje é Sementes de Transformação. Sementes de transformação. Preste atenção, antes de nós lermos o Salmo 92, Jesus disse: por suas palavras vocês serão justificados, por suas palavras vocês serão também o quê? Condenados. Nossas palavras são sementes, não apenas nossas palavras, nossas ações também. Então, esse mês mais do que nunca nós temos encorajado todos a vigiarem nas suas palavras, porque Jesus disse que a semente, quando cai em boa terra, e nós estamos diante de Deus, ela vai produzir a 30, 60 e até a 100 por um. Que não haja multiplicação do que não presta na nossa vida, porque não diz que é a boa semente, diz que a semente que cai na boa terra. Eu estou diante de Deus, quem está diante de Deus dá um glória a Deus, e mesmo assim falo bobagem, eu estou potencializando a destruição na minha vida, porque eu não sou inocente, eu tenho consciência. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa inocência. Gente que fala bobagem na ignorância é uma coisa, gente que continua falando bobagem, sendo falso, semeando discórdia, murmurando, amaldiçoando e praguejando sua própria vida, sua própria casa, seus relacionamentos, sua igreja, o que for, está potencializando uma vida de destruição, e que Deus nos livre disso em nome de Jesus, que venhamos arrancar isso aí. Salmo 92, verso 13, está escrito assim, não, vamos ler o 12, sempre, tem que, senão fica, 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga, Deus não é injusto. Olha, diz que o justo vai florescer como a palmeira e crescer como cedro no Líbano. Deus tem crescimento e Deus tem beleza, virtude para colocar sobre nós e através de nós anunciar a glória dele. É com propósito, a fim de anunciar a grandeza dele, a fim de anunciar quem ele é. Mas quem são esses? A Bíblia diz, os que estão plantados, não os que vivem pulando daqui para ali. Onde você está plantado? Não, pastor, não estou plantado em lugar nenhum, sou livre, só eu e Deus. Me desculpa, então você vai dizer que é melhor do que a Bíblia, porque a Bíblia diz plantado. Onde estamos plantados? Onde temos uma base forte, um alicerce. Isso é tão sério que em Hebreus vai falar sobre relacionamento pastoral, pastores e ovelhas, e diz para as ovelhas honrarem seus pastores como aqueles que vão dar conta pela sua vida. Olha que coisa séria, Hebreus, Novo Testamento, graça pura. Não, eu não tenho pastor, então eu fico perguntando como é que vai ser no juízo, porque ninguém vai dar conta de você, e você vai dizer, Deus, estou aqui com a carteirada, que eu era um cara muito importante. Eu vejo isso, pastores que fazem a obra, mas não reconhecem que precisam ser pastoreados. Isso é arrogância, não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é se despir do nosso ego, é descer e ele crescer. Então, perceba que nós precisamos estar plantados em Deus, e precisamos estar plantados em algum lugar de comunhão que nos instrua em Deus. Assim nós crescemos, assim florescemos. Alguém diz, minha vida está boa, estou sendo abençoado. Talvez até esteja, mas não está chegando à altura dos cedros do Líbano, e nem está florescendo como a palmeira. Porque se a Bíblia diz que só vai acontecer isso plantado nos átrios de Deus, eu acredito na Bíblia. Eu posso estar vivendo o melhor que for, se eu não estiver cumprindo o que a Bíblia diz, eu ainda estou aquém, abaixo do que Deus tinha para mim. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Agora, me chama a atenção o verso 14, que diz, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Chega desse negócio de, mas é tarde demais. Eu não tenho mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Na velhice, naquilo que aparentemente é tarde demais. Vamos aqui, vamos
transicionar do termo velhice, pensando em idade, vamos transicionar para é tarde demais. Passou muito tempo. Pastor, eu tinha um sonho de ser empresário e é tarde demais. Pastor, eu passei por tanta coisa na vida, eu tinha um sonho e é tarde demais. Eu conheci nessa viagem a Manaus uma pessoa que eu quero urgente e desesperadamente trazer para ministrar aqui na igreja. Pastor Mauro Rocha. Um homem lá de Brasília. Esse homem tem um testemunho. Sabe o que é você... Quem assistiu a live que eu fiz dele ministrando na primeira noite? Ninguém. Ele ministrando na segunda-feira à noite, domingo à noite, aliás, domingo à noite. Após o culto daqui, eu entrei lá, porque dava o horário. E o que acontece? Ele ministrando e compartilhando o testemunho dele, irmãos, me faltava até o fôlego. Estou achando estranho que ninguém falou que assistiu, mas vi gente online, mas tudo bem. Eu perdi o fôlego, tanto que eu chorava. Pensa no homem usado por Deus e que testemunho glorioso. Ele foi alfabetizado aos 18 anos de idade. Ele saiu da escola no período de alfabetização porque ele era discriminado, desde o professor. Por ser negro, ele era discriminado até pelo professor. Zombava dele. Eu não vou dar spoiler do testemunho dele, deixa ele contar quando vier aqui. Mas eu só vou resumidamente contar um desfecho. 18 anos de idade, ele não era nem alfabetizado. Hoje, esse homem é advogado, esse homem entrou na defensoria pública, esse homem é professor na faculdade de Direito, e esse homem acabou de passar por uma sabatina para poder ser aprovado, para fazer na faculdade o seu mestrado. Vai se tornar mestre em Direito. Mas quando que ele vai se formar mestre? Se eu não me engano, ele vai concluir com 65 anos. Muitos com 30, com 40, com 45 estão dizendo é tarde demais. Ele aprendeu a ler e escrever com 18. É você que decide. Depende de onde você está plantado. Se estiver bem plantado em Deus, vai receber alimento, vai crescer, vai florescer e vai dar muito fruto para a glória de Deus. Eu brinquei com a pastora Angélica, mas é verdade, nossa pastora. É outro exemplo disso. Por isso que eu já comecei falando que eu não estou falando sobre idade. Senão eu pegaria até o exemplo do Zé Paulo. Eu estou falando sobre parecer ser tarde demais. Ela cresceu com o sonho de fazer balé. E nunca fez. Não teve a oportunidade de ser colocada numa escola de balé. Quando criança, quando jovem. Hoje ela já é uma mulher casada, 2 filhos, adulta. E ela decidiu. Ela chegou para mim em julho e falou assim, Deus falou comigo. Ela contou aqui o testemunho para vocês. Deus falou comigo que está na hora de fazer mais para Ele. O que eu posso fazer mais para Deus? Ela falou, já sei, eu vou dançar para Deus. Sempre tive esse sonho. Ela falou, amor, mas será que vai? Eu falei, linda, eu te apoio, nós estamos juntos. Mas, falei, linda, vai para cima. Aí ela virou e falou para Ana, Ana, tem um desafio para você, o quê? Eu quero dançar para Jesus. Será que tem jeito? A Ana fez cara feia para a pastora. A gente tem que suportar umas coisas aqui na igreja, só Jesus, irmão. Brincadeiras à parte, ela falou, vamos lá, pastor, e tal. Chegou no dia da celebração do aniversário da igreja, ela dançou, gente. E pode falar o que quiser, ninguém dançou mais bonito que ela. Nossa, Deus, foi fantástico essa mulher dançando. Me deu calafrios e calaquentes. Ela podia dizer assim, passei pela vida e queria ter dançado e não dancei. Não, ela falou, é para a glória de Deus. O meu Deus vai me ajudar. Irmão, alinhe os seus sonhos para a glória de Deus. E o Deus que vai ser glorificado vai te ajudar a florescer e frutificar. Entramos em um novo tempo. Tenho muita coisa para falar a respeito disso hoje. Agarra tudo que Deus está nos entregando. Porque tem bênção, tem novidade, tem surpresa, tem grandeza de Deus chegando. É só o pigarro, calma. Irmãos, entre o mês de setembro e outubro, presta muita atenção e agarra isso aqui. Eu não estou no meu esboço, eu estou na unção. Entre o mês de setembro e outubro, tem uma chave no mundo espiritual virando na nossa vida. Quem é sábio está sendo desatado sobre a sua vida, novidade, doçura e glória de Deus. Vou dar um spoilerzinho do que eu vou falar na outra parte no final do culto.
Sexta-feira, entramos em Rosh Hashanah, que é o ano novo no calendário judaico, que se conta pelo alinhamento da lua e todo o sistema desde a criação da terra. Entramos no ano 5781. Os judeus, até o final da tarde, são 2 dias de festa, de celebração, por Rosh Hashanah, que significa o cabeça do ano, a cabeça do ano, o início do ano, o início de um novo tempo. E eles declaram Shana Tová, e eu declaro sobre a tua vida um feliz ano novo na bênção de Deus. Eles também declaram Shana Tová Umetuká, que é que o seu ano seja bom e doce. Vou dizer de novo, que o teu ano seja bom e doce. Olha o privilégio que nós temos. Acabamos de entrar debaixo de uma unção profética de um ano bom e segunda-feira entramos na primavera. Tempo de florescer. Ah, irmãos, tem gente aqui que é do Espírito, tem gente aqui que é da unção, tem gente aqui que já está entendendo, está desatando, está liberando, vai florescer, vai frutificar, vai ter doçura, vai ter bondade, vai ter glória. Meu coração está cheio de expectativa. Vai acontecer. Esse domingo é especial. Eu disse e não é brincadeira. O domingo hoje vai mudar a vida de pessoas que vieram para esse culto. Mas depende de você se posicionar plantado, inconstante, implicante. Gente que por qualquer motivo, então magoei, não vou. Não vai crescer, vai continuar mirrado, porque Deus não pode. Ele diz: aos que me honram, honrarei. Quem me despreza, quem faz beicinho para mim, vai ficar envergonhado, porque senão não cresce, não amadurece, não aprende. Enquanto pirraçar, Deus não pode abençoar. Não é maldade. Deus estaria premiando o lado errado da coisa e regando para crescer torto. Não adianta. Esse é nosso momento. Quem tem disponibilidade para estar e não está, não adianta esperar o mesmo de que quem decidiu. Não adianta. Ele propõe vida e morte, a decisão é nossa. Bênção e maldição, começamos o ano falando disso. Escolhe bem. Escolha Cristo de verdade, escolha Cristo para mudar a sua essência. Plantado nos átrios de Deus, só dá para gerar na intimidade. Só dá para gerar na intimidade. Até uma inseminação artificial depende de intimidade. Por quê? Alguém pega o embrião lá e joga assim em cima da mulher, ela engravida? É íntimo o processo. Até de forma mecânica, até de forma científica, precisa ser íntimo. Não tem outro jeito. Precisa ser íntimo. Quer florescer, quer dar fruto para a glória de Deus, precisa ser mais íntimo. Olha o que diz Jeremias 1. É que eu preciso terminar essa mensagem, porque a gente tem muita coisa boa para falar. Hoje eu teria pelo menos 2 a 3 mensagens mas o Espírito Santo vai nos dar aquela que a gente precisa para hoje. Já está dando. Jeremias 1, verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, sou jovem. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Já falamos isso lá no dia 6, Deus não obriga, é que Ele já conhece Jeremias na sua essência, foi Ele que criou. Meu irmão, Deus já conhece a sua essência. Se Deus está falando que você pode perdoar, você pode. Para de ser chato. Não, eu não posso, eu não consigo. Se Deus está dizendo, Ele conhece a sua essência, é só você decidir: eu vou perdoar, eu vou mudar. Versículo 9, versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que porei as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares.
Lembra? Só vou recapitular algumas coisas que são importantes aqui. Jeremias, estou colocando a minha palavra na tua boca, porque teu ministério é profético. Mas primeiro eu ponho ela, faço elas passarem pelos seus ouvidos e seu coração. Por quê? Profeta depende, para ter sucesso no seu ministério, mais de ouvir Deus do que falar. Quer ver um profeta de verdade? Ele ouve mais Deus do que fala. Ele ouve mais Deus. E como é que eu sei se a pessoa está ouvindo mais Deus do que falando? Quando ela abre a boca para falar com você, ela vai conversar, ela vai aconselhar, ela vai orientar, daqui a pouco ela dá uma respingada numa palavra. Ela solta, não porque está escrito, não porque a Bíblia diz, não porque está escrito, não porque a Bíblia diz, porque é assim e tal. Gente que não ouve Deus, diz assim, não, mas é porque eu sinto, não porque o mundo, é porque é normal, é porque todo mundo, é porque as pessoas, é porque o momento, é porque o governo. Ele fala de tudo, menos da Bíblia. Gente que está ouvindo Deus, começa a conversar com você, daqui a pouco dá uma citada, daqui a pouco solta outra, e não é para exibir, é natural, faz parte do contexto. Ele fala de um assunto, vem um versículo, porque ele está ouvindo Deus. Ele fala de outro assunto, ele pode não lembrar onde está escrito, mas ele lembra que Deus deu uma palavra a ele. Quem está entendendo? Quer ser um profeta, uma pessoa que vai profetizar vida sobre a sua família? Ouça mais Deus. Gaste mais tempo ouvindo Deus. Deixa Ele colocar as palavras dele na tua boca. Perceba que Deus falou, coloca as minhas palavras na tua boca. E agora? Estou te colocando como profeta para arrancar e para derrubar, para destruir e para edificar. O que é isso? Profeta também tem que destruir, também precisa derrubar, e a começar da própria vida. Eu preciso derrubar meu ego, eu preciso destruir o meu lado negativo, eu preciso destruir o meu lado murmurador, contencioso, malandro. Eu preciso derrubar aquilo que é em mim que não glorifica a Deus. E eu preciso levantar, edificar aquilo que exalta o nome do Senhor Jesus. Seja primeiro profeta de si mesmo. Vigie o que você diz a seu respeito. Eu sou um nada, eu sou ninguém não. Você é a pessoa por quem Jesus morreu na cruz, pagou um preço altíssimo. E antes de ser concebido, Deus já te conhecia. Vou entrar nessa parte agora com mais profundidade. Verso 11, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Presta bem atenção que a Bíblia diz, o justo, em Hebreus 10 está escrito, mas o justo viverá. E o que é a fé? Qual a definição de fé? Bíblica, a definição. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, e a prova das coisas que se vê, que se não vê, ou que não se vê. O que é isso? Primeiro Jeremias ouve, só depois ele vê. Primeiro Rogério ouve e decide crer, depois ele vai começar a ver. Opa, a irmã Helena já pegou aqui. Pastor, eu não estou vendo mudança na minha família, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou crendo, então vou começar a ver. Primeiro ouve. Tem gente que não é abençoado porque não vive por fé, ele vive por vista. Ele quer ver, eu quero ver, eu quero sentir. Aí é igual Pedro, quando sente afunda. Não, eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio por aquilo que eu ouço. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo e ouvir pela palavra. Irmãos, pode falar o que quiser. Tem gente que fala, porque o pastor isso, porque o pastor Rogério isso, aquilo, aquilo outro. Mas aponte uma pessoa que diz, eu fui na igreja, o pastor Rogério participei de um culto e ele não pregou a palavra. Meu irmão, eu vou ficar bravo. Sai até no soco. Pastor, pode? Deixa essa aí para outro dia. Irmãos, a gente é Bíblia, pregação, não tem como você não sair daqui alimentado com uma palavra. Algum momento, algo vai chamar a sua atenção, vai avivar a tua fé, e aí você vai começar a ver o milagre acontecer. A irmã Dalva contou testemunho por quê? Ela está em fé, está na palavra. Ela se posicionou, e o que ela fez? Se posicionou em fé e viu o resultado da sua fé. Então, antes de querer ver, ouça bem o que Deus está dizendo. Tem gente que é como ovelha sem pastor, não ouve ninguém. É independente. Aqui em Jeremias, Deus está repreendendo, esse período aqui, Deus está repreendendo. Olha como é que Deus estava tratando Israel, sua nação. Deus, se você for estudar o texto e o contexto, livros históricos, Deus estava comparando Israel a um viajante cansado que anda perdido.
Um viajante cansado que anda perdido. O que é isso aí? A pessoa que não sabe mais para onde está indo, está cansado, tudo reclama, tudo está difícil, mas não sabe para onde está indo. E que não ouve ninguém. Será que esses somos nós hoje? Será que nós às vezes nos comportamos assim? Tropeçando na escuridão e não aceita a orientação? Israel era como alguém que andava cansado e tropeçando na escuridão, porque não aceitava. Cuidado também para não ser precipitado quanto a ouvir qualquer coisa. Ouça pela palavra, ouça nos átrios de Deus, ouça no lugar santíssimo, plantado em Deus. Que vês, Jeremias? Ele diz, o que ele vê? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para quê? Para cumprir. Gente, a visão de Jeremias aqui vai nos ensinar muita coisa. Amendoeira eu já falei aqui, mas a gente precisa voltar nisso para contextualizar. Ela é a primeira a florescer na primavera. Lá em Israel, até antes da primavera, muitas vezes, às vezes até um mês antes de entrar a primavera, a amendoeira, que é uma árvore frutífera e de flores para a primavera, o período dela florescer é a primavera, ela muitas vezes se antecipa até um mês antes. Um mês antes, ela já está florida, aquelas folhas brancas, flores lindas, e produz seus frutos um mês antes. Sabe o que Jeremias está dizendo? Vendo, aliás, e Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu estou antecipando coisas. A amendoeira é árvore de antecipação. Irmão, tem coisa que Deus vai antecipar na nossa vida. Deus me deu essa palavra, vocês vão lembrar, comecei em Jeremias há um mês atrás, um mês antes de entrar a primavera. Eu nunca tinha estudado a respeito da amendoeira, nunca. Não foi de propósito, foi pelo Espírito. Aí eu fiquei ensaiando concluir essa mensagem e não consegui. Porque esse era o tempo escolhido por Deus. Árvore da antecipação. Ela se antecipa. Árvore também da vigilância. A parte de antecipação, daqui a pouco, a gente vai voltar nela e vai mergulhar. Fica ligado porque eu tenho algo a dizer. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Ela dava amêndoas. E a amêndoa em Israel também é conhecido, o fruto, como o fruto da pressa. O que é isso aí? Mais uma vez Deus dizendo, o que eu tenho para fazer, eu também tenho pressa em fazer. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas o que é? Eu não sei, irmãos. Para algumas pessoas, é a resposta que tem pedido há tanto tempo. Tem dizendo, Deus, como Moisés fez no Salmo 70. A gente lê Salmo e pensa que, tem gente que pensa, Salmo é só Davi. Salmo 70, Moisés diz, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Tem situações na nossa vida que, se não forem apressadas, se não forem aceleradas, irmão, o negócio vai ficar sério e não vai ter mais jeito. Ou são antecipadas, ou são apressadas, ou não tem jeito. Que Deus possa nos alinhar nesse momento, a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem pressa em fazer na nossa vida. Porque às vezes, algumas coisas demoram na nossa vida e não tem nada a ver com Deus. É só a gente atrapalhando mesmo. Olha para o irmão que está lá, diga chega. Não, fala com fé, diga chega de atrapalhar. Diga chega de atrasar o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Chega. Semana retrasada, na quarta-feira, eu ministrei sobre, quarta agora falei de novo, mas na outra semana foi mais, a vara de Arão que floresceu. Quem lembra disso, dá um glória a Deus. Floresceu. Deus mandou, põe as varas de todas as tribos, manda os príncipes virem aqui, cada um escolhe uma vara e coloca e escreve o nome. A que florescer, esse eu escolhi.
A vara de Arão apenas floresceu? Não, ela floresceu e deu fruto. Qual fruto? Amêndoa. Porque a raiz da palavra amêndoa é apressa-te. Deus estava dizendo a Israel, através de Moisés, ainda quando ele está organizando as coisas: eu tenho pressa que se levante um sacerdote para me servir e para me adorar, e já escolhi, é Arão e sua casa, e parem de murmurar. Deus tem pressa em fazer cessar a murmuração e nos fazer florescer e frutificar. O recado de Deus ali era claro: eu tenho pressa, que acabe essa murmuração. Gente falando contra Moisés e contra Arão. Deus falou assim: antes que eu mate todo mundo. Que isso, pastor? Leia lá em Números. Eles se rebelavam, Deus matava, sentença. Coisa seríssima. Então, eu tenho pressa que vocês se consertem. Tenho pressa que vocês parem de toda hora estar murmurando. Toda hora estar contra o líder que eu levantei, o Moisés. Chega. Tenho pressa que vocês respeitem e andem me adorando. Por isso quero levantar um sacerdote. Tenho pressa. Irmãos, que essa pressa do que Deus tem para fazer na nossa vida, que nós possamos tornar em bênção e não em maldição. Porque alguns, por continuar do mesmo jeito, vão tornar em maldição sobre a própria vida. E não afundam sozinhos, levam a família. É tempo de despertar. É tempo de florescer, é tempo de frutificar. A visão de Deus para nós, desde um mês atrás, já era essa: uma vara de amendoeira. Eu tenho pressa em fazer algo no meio de vocês. Deus não enviou essa palavra por acaso. Eu tenho pressa em fazer cessar a murmuração, para que venham flores e frutos. Enquanto não cessar a murmuração, não virá. A vara dos demais não floresceu, porque vara de murmurador não floresce, nem dá fruto. Aí a gente vai ver no versículo 5. Olha só, agora eu volto aqui para abrir a questão do antecipação. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Deus se antecipa. Antes de vir a dor, antes de vir a luta, antes de vir o sofrimento, antes de vir a destruição, antes de vir a tragédia, Deus já se antecipou. Deus já está um passo à frente do problema que a gente vai enfrentar. Aliás, Deus está a eternidade inteira à frente. Agora a pergunta é: e nós? Porque quando Deus mostra essa vara de amendoeira, a visão de Deus para Jeremias é: eu estou vigiando essa vara de amendoeira. E quem é essa vara de amendoeira? Nós vamos falar da vara em instantes, mas Jesus diz lá em João 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são as varas, vocês são os ramos. Sabe o que Deus está dizendo? Ô Jeremias, sejam como essa vara de amendoeira, diante de mim floresçam, diante de mim deem frutos. Senhor, mas é difícil. Deus diz assim: diante de mim o tempo anda diferente, e eu capacito vocês a anteciparem os problemas. Pastor, isso aí o senhor só está falando para motivar a gente. Eu vou mostrar então na Bíblia. Olha o que diz Jeremias 13. Alguém aqui entende que precisa ser uma pessoa de antecipação e não de atraso? Dá um glória a Deus. Olha Jeremias 13. Que sério. Essa palavra está prontinha para entrar em cena na vida de muita gente aqui hoje. Verso 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Está vendo? A gente não entende. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Ah, pastor, eu fiquei esperando o senhor pedir. Eu estou falando da antecipação, gente. Você vê como que a gente é? Nós estamos ministrando sobre o assunto e a gente fica assim: pastor, eu tenho medo de atrapalhar. Se Deus está abrindo uma porta, não atrapalha entrar, atrapalha ficar ali. Ai Deus, será que eu mereço? Ai, não é merecimento, não, é graça. Olha para quem está do outro lado, diga: não é merecimento. Diga: é graça. E é pela fé. Se você crer, a porta já está aberta. Entra! Se é para Jesus, vai mesmo, vai com tudo.
Eita glória! Irmãos, chega de ficar com medo, inseguro. Se eu estou sobre a palavra do Deus vivo, eu posso. Se eu estiver sozinho por mim mesmo, estava lascado. Mas se eu estou sobre a palavra dele, eu posso. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Lembra quando o pastor Rafael Araújo esteve aqui e ministrou sobre as montanhas e vales? Antes que venham obstáculos, antes que venham dificuldades, dai glória ao Senhor vosso Deus. Antes que venham dias tenebrosos, dias difíceis, escuridão, trevas. Eu estou na escuridão. Era como Deus estava falando que Israel estava andando na escuridão, tropeçando na escuridão, e não conseguia sair daquela situação. Antes do dia mal chegar, antes da tragédia se apresentar, antes da má notícia, vai dando glória a Deus. Tem gente que só lembra da glória a Deus no meio da tribulação. Ai Deus, tem misericórdia, glória ao teu nome, me ajuda Deus, sair daqui. Não era melhor ter dado glória e não ter entrado aí? Tem gente solteira aqui? Olha o medo. Calma, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa com muito amor e carinho. Eu amo a família, casamento. Eu sou totalmente favorável e quero casar um monte de gente aqui. Mas é melhor estar sozinho do que mal casado. Calma quem é casado, fica na sua. Você pode produzir provas contra si mesmo e vai dar BO e vai sujar ainda para mim. Além de me dar dor de cabeça para tentar resolver o pepino, ainda vai dizer que a culpa foi minha, o comentário que eu fiz no culto. Brincadeiras à parte, é totalmente sério. É melhor estar sozinho do que mal casado. Isso é verdade, não é brincadeira não. Então, acalma o coração e deixa o Espírito de Deus te conduzir. Alinha tudo antes, não pensa que vai alinhar depois não. Não pensa. Depois vai melhorar o que foi tratado no início, ou piorar. Pastor, não pode acontecer? Pode, irmão, mas dá muito mais trabalho. Então, já vai alinhando. Irmãos, há pessoas que só depois que o marido, a esposa, está indo embora, diz assim, eu vou mudar, agora eu vou mudar. Mas por que não mudou antes? Eu vou dizer com muito amor e temor. Tem filhos que choram no caixão dos seus pais. E dizem aos pais o que nunca disseram em vida. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos mandar uma mensagem, fazer uma ligação e dizer que amamos nossos pais, quem tem pai vivo. E vale para o cônjuge também. Olha como diminuiu, amém? Tá feia a coisa, sangue de Jesus. Oficina de casais urgente. Turbo na veia. E para os filhos também. Os filhos também estão fazendo malcriação. Olha como baixou o tom. Antecipa. Não espera seu filho olhar e dizer assim, eu não me sinto amado, por isso que eu comecei a fazer essas coisas. Se tem uma coisa que dois cidadãos, um tal de Rogério Fontela Júnior, para abreviar o caminho, e o tal de Israel Fontelas, não podem dizer, é que não ouviram o pai dizer que ama. Nossa, mas eu sou chato, de tanto melar, beijar, abraçar, eu amo vocês. O que eu falo para você, Rogerinho, todos os dias? Que você é o quê? Fala alto aí, povo ouvir. Pronto. Todos os dias eu digo isso para ele. Todos os dias. Às vezes ele acabou de aprontar, deu um corretivo nele. Passa o tempinho, vou lá. Você é o melhor filho do mundo. É o meu. É o meu. Eu não vou esperar, porque não vai chegar trevas na vida dele. Antes das trevas chegarem, ele está preparado em glória. Dá glória a Deus. E dá glória a Deus não é só falar glória, é expressar o amor. Eu glorifico a Deus quando dou até o que eu não recebi. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas eu não recebi dos meus pais. Mas você recebeu de Jesus, de Deus Pai. Agora você pode dar aos seus filhos. Eu entendo que pode ser mais difícil quem não recebeu dentro de casa, para repassar dentro de casa. Mas não é impossível, porque você tem um Deus que é poderoso, maravilhoso e te ama.
Dai glória antes que cheguem as trevas, antes do pior acontecer. Cuida da tua saúde antes que seja tarde. Reorganize suas finanças antes que venha o pior. Tudo isso é uma forma de dar glória a Deus. Irmãos, nós não somos um povo alienado, religioso. Vem para a igreja, vai dar glória a Deus, pronto, você vai ficar rico, bonito, bem casado e os filhos encaminhados. Não! Dá glória a Deus sim. Abre a boca, rasga o coração e enche Deus de amor. Mas ouve tudo que Deus está ensinando e põe em prática. Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua saúde, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional, em todas as áreas. Tem algo me incomodando. Eu estou para fazer algumas reuniões na igreja ministeriais, algo que está começando a me incomodar. Deus não é Deus de racha e divisão. Isso é semente satânica. E onde entrar tem que ser arrancado. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque sem perceber nós perdemos família, perdemos ministério, perdemos casamento, perdemos empresa, perdemos muita coisa por ficar tolerando o que é intolerável diante de Deus. Chega. Profeta arranca e derruba. Seja profeta de si mesmo e arranque da tua vida toda a divisão. Eu sei que fulano tem algo contra mim, eu vou me consertar, eu vou pagar o preço que for, mas eu vou alinhar isso com essa pessoa antes que as trevas cheguem e me derrubem. Porque a gente vai levando achando que não vai dar em nada. Quando chega as trevas diz, nossa, era mais fácil ter conversado e alinhado, era mais fácil ter pedido perdão, era mais fácil ter aproximado, era mais fácil ter santificado, era mais fácil ter dito, está errado isso aqui. Antes que chegue as trevas, está claro aqui? Deus está falando com alguém? Antes, dai glória. Olha só, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando luz, ele mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Não espere o dia mau para honrar e adorar a Deus, e para fazer o que Deus está mandando. Se antecipe, faça isso hoje. Isaías 43, olha só. Isaías 43. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia. Quando? Antes que houvesse dia. Eu sou. Olha Deus se apresentando. Ele se apresentou como eu sou a Moisés. Se apresentou aqui em Isaías. Em João a gente vai ver. Só no Evangelho de João. Quando Jesus diz lá, eu sou a videira verdadeira. Jesus fala 7 vezes em João sobre quem Ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou. Ele se antecipa para dizer eu sou. Eu sou o quê? A resposta que você precisa. Eu sou a mudança na tua vida, o grande eu sou está entre nós. Está nos chamando a antecipar e não mais atrasar. Não mais correr atrás do prejuízo, irmão. Esse novo ano que está virando já, que já está desatando na nossa vida, que virou, não vai ser ano de atraso, vai ser ano de aceleração, vai ser ano de agilidade, vai ser ano de antecipação, vai ser ano de colocar coisas em ordem. Olha Deus já colocando algo para um novo período na nossa vida. Agora eu estou percebendo, ano passado em agosto Deus me deu o tema para o ano seguinte, porque a chavinha já estava virando. Esse ano novamente, um mês antes, Deus já começou a falar comigo, porque a chavinha já começou a virar. É um novo período. Se antecipe, esteja pronto. Esteja pronto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o quê? Impedirá. Irmãos, Deus é antes e ninguém pode impedir o agir dele. Esse é o meu Deus. É o teu Deus também? Ah, estão amarrando minha bênção. Ninguém pode impedir Deus de abençoar você. Ninguém pode, Ele se antecipa. É hora de antecipação, Deus está fazendo a parte dele. A pergunta aí, nós, estamos fazendo a nós? Porque Deus mostra a Jeremias a vara de amendoeira. Mas lá em Números, Deus manda Moisés
falar aos príncipes para escrever nomes nas varas. Cada vara representa uma tribo. A vara que floresce e dá fruto é a tribo que vai exercer sacerdócio diante de Deus. A pergunta é: que tipo de vara você é? Que tipo de vara eu sou? Vamos meditar nisso. Mas vamos ver mais algumas referências. Daniel 10. Para ninguém falar assim: não, pastor, ficou fraco aí de referência, esse negócio de antecipação. Então vamos pegar mais referência. Irmãos, eu dou bastante referência para não ter para onde correr. Para não, o pastor pregou uma coisa lá que ele, sabe, ele acordou sentindo uma coisa, não, heresia. O tanto de referência bíblica que a gente dá. Daniel 10. E por favor, fique à vontade sempre para ler. Te encorajo, leia o contexto. Porque não dá para eu ler o texto inteiro de tudo que eu cito. Eu não estou pescando um versículo fora de contexto. É que não dá tempo de, se eu for explanar todos os versículos que eu cito aqui, todo o texto, irmão, a gente vai fazer aqui um grande estudo e vai ser legal. Mas vamos vir esses 8. Daniel 10, verso 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, ou muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ponto. Pastor, aí não falou nada de antes. Falou sim, você que talvez não tenha percebido. Eu fiz questão de pegar esse texto pelo seguinte: às vezes nós dizemos assim, esse negócio de antecipação legal, pastor, mas comigo não está funcionando. Por quê? Porque faz tempo que eu pedi uma resposta para Deus e não veio. Faz tempo que eu pedi ajuda para Deus e não aconteceu. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Daniel, o anjo, quando chega, fala para ele: desde o primeiro dia eu vim. Antes da resposta chegar, ela já tinha sido liberada por Deus. Deus se antecipou. A visão não é para hoje, é para muitos dias, é algo longo, ainda tem muita coisa pela frente. Deus antecipou a Daniel uma visão, algo tão extraordinário que Deus deu a Daniel, a visão até do fim dos tempos, a visão profética, escatológica do desfecho de tudo. Deus da antecipação é o Deus que está aqui conosco hoje. Mas nem sempre, não é porque Ele se antecipa para dar resposta que ela vai chegar até nós rapidamente. Há uma guerra no mundo espiritual. Quem permanece em Deus, na palavra que Deus deu, vai ver a resposta chegar. 21 dias, imagina se no 10º dia Daniel desiste. Larguei mão desse negócio, não adiantou, estou fazendo tudo certo. Teria recebido a resposta? A pergunta é: você está firme até receber a sua resposta? Porque nesse momento, no mundo espiritual, há guerras sendo travadas para Deus nos abençoar. Agora, quem permanece firme? Quem continua firme? Olha Isaías 65. Isaías 65, verso 24. Está escrito assim, Isaías 65, 24. E será que... Essa aqui é linda, hein? Nossa Deus, essa aqui é para arrebentar tudo. E será que antes que clamem, eu o quê? Responderei. Estando eles ainda falando, eu os... Sabe o que me chama a atenção aqui? Ah, pastor, que bacana, então eu nem preciso clamar? Precisa. Êxodo 3, Deus desce para livrar Israel do Egito quando houve o clamor dos filhos de Israel. Ah, pastor, mas aí está dizendo que antes de clamar, então eu não preciso clamar. Presta bem atenção. Êxodo 3, vou dizer de novo, vou fazer alguns paralelos para você entender. Deus diz: ô Moisés, eu ouvi agora o clamor do meu povo por causa da aflição dos egípcios e desci para livrá-los. Se tivesse ouvido antes, ouvi agora.
Em Mateus 7,7, põe Mateus 7,7 aí para mim, por favor. Olha o que Jesus diz. Eu ministrei esses dias, aliás, 2 semanas, sobre Eliseu, quando ele ressuscita o filho da mulher sunamita, um filho que foi gerado pela voz profética de Eliseu. Claro, ele profetizou, a mulher namorou o marido e nasceu o filho. Quando a mulher vem a Eliseu, Geazi fala, ela está vindo ali aflita, não sei o que. Eliseu fala, deixa ela chegar, porque ela está aflita de alma, isso é aflição de alma, e Deus não me revelou o que é, eu não sei, ela precisa falar. Tem gente que pensa que profeta tem que ficar adivinhando. Tem marido que pensa que a esposa tem que adivinhar. Tem esposa que pensa que o marido vai adivinhar. Tem filho que pensa que os pais vão adivinhar. Irmão, para com esse negócio de, os outros têm que saber. Se você não falar, ninguém sabe. Se expresse, Deus deu boca para isso. Com respeito, com carinho, com educação, mas expresse. A gente sofre muito na vida por não se expressar. O que diz Mateus 7,7? Jesus, pedi. Não, peraí, o que ele mandou fazer? E se não pedir? Não dá. Eu queria, não pediu, não recebe. Pedi, dá-se-vos-á, buscai. Às vezes eu vou pedir, não vai vir no primeiro, aí eu vou buscar. Segundo nível de força. Buscai e encontrareis. Não deu ainda, busquei também não encontrei. Terceiro nível de força. Aí agora o negócio vai com tudo. O que é? Pastor, eu estou nesse nível com os meus filhos, com o meu marido. Eu já pedi, não resolveu. Já busquei, não resolveu. Já tenho a resposta. É hora de bater, pastor. Valeu a pena ter vindo à igreja hoje. Pode liberar que eu vou para casa. Estou preparado para dar uma surra no vagabundo. Primeiro que você não vai chamar de vagabundo, é ungido e abençoado. Esse bater é espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Bate a porta, o que é isso? Bater e abrir-se-vos-á é fazer força, imprimir força, insistir, é realmente perseverar. Pastor, o senhor está conseguindo despregar o que você pregou, porque está dizendo lá que antes de clamar, Deus vai ouvir. Mas agora está dizendo para pedir. O senhor falou dias do 3, que falou que a aflição do povo e tal. Volta lá onde eu estava, por favor. Olha que lindo aqui em Isaías 65, 24. Põe para mim, por favor. Isso. E será que se clamarem? Está escrito se clamarem? Deus já sabe quem vai clamar. Vou dizer de novo. Deus conhece. Lembra lá de Jeremias? Jeremias, antes de te formar, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te formei. Eu te conheço antes de você. Deus já sabe como é que eu vou terminar o dia hoje. Ele está dizendo assim, eu sei que vocês vão clamar. E como vocês vão clamar? Antes mesmo de clamar, já vou começar a agir. Agora ele disse, não precisam mais clamar porque eu sei. Ele não disse que não precisa clamar. Ele diz que quem está decidido a clamar, antes mesmo de começar a clamar, já vai começar a receber resposta. Eu vou dizer isso de novo. Quem está decidido a clamar, antes mesmo de abrir a boca, vai começar a receber resposta. É o Deus da antecipação. A palavra está chegando nos meus lábios e junto dela já está chegando a resposta. Irmão, isso acontece muito comigo aqui. Eu estou pregando aqui, já começa a vir uma outra ideia, uma outra coisa. Eu falo assim, Deus, que doideira é essa? Às vezes eu fico aqui vibrando, você fala assim, o pastor é meio doido. Irmão, você não faz ideia do que passa na minha cabeça quando eu estou pregando. Eu começo a ver o Espírito Santo falando uma coisa e falando outra. E eu falo, Deus, eu preciso saber o que é para falar e o que é para guardar. Antes, Ele já vai agir. Antes, Ele não disse se clamarem. Porque Deus está procurando um povo que clame a Ele. Você é do clamor? Então antes da tua palavra ser completa, Deus já começou a trazer resposta. Árvore de antecipação. Primavera chegando, ano novo já começou. Tem frutos doces e bons gerados em Deus para nós. Olha Isaías 64:4, não estava no meu esboço, mas está no coração. Põe aí, eu citei quarta e vou citar hoje de novo. Porque desde a antiguidade, ou seja, antes dos dias atuais, antes de hoje, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus está trabalhando em meu favor muito antes de eu nascer.
Tem gente que vai sair daqui hoje dizendo: Deus, eu estou apaixonado. Eu nem tinha percebido como o Senhor é bom para mim. Quanta coisa boa o Senhor tem feito. Me perdoa ser chato. Deus, me perdoa ser tão implicante, reclamar tanto da vida, murmurar. O Senhor me colocou aqui porque eu precisava disso hoje. Ele está trabalhando desde a antiguidade. Ele se antecipou. Deus da antecipação trabalha em nosso favor. Trabalha em nosso favor. Aí nos pede para servi-lo. Ai, difícil. Nossa, tem que ir para a igreja. Ai, tem que ajudar nisso. Ai, tem que servir naquilo. Por isso não sai do lugar na vida. Por isso é uma pessoa amarga e frustrada. E nunca consegue se realizar. Porque quem não se realiza em Deus não se realiza em mais nada. Nós somos criados por Ele e para Ele. Pastor, estava indo bem aquele outro jeito do Senhor tal. Mas não tem jeito, irmão. Aqui a gente passa aquele alquinho assim, sabe? E dá outra injeção. É só o tempo de passar o alquinho assim, dar aquela refrescada e tchum de novo. Mas é para sarar. E como tem gente sarada aqui? Ele está trabalhando. Mas é para quem nele espera, está escrito. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não. Deus é o Deus que trabalha em favor de todo mundo. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que está escrito. Eu fico com a Bíblia, não com o humanismo. Todo mundo é filho de Deus. João 1 diz que a todos quantos receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem recebeu Jesus como seu Salvador. Criatura de Deus é todo mundo, criado por Deus. Filho é quem o recebeu. Aí nós vamos entrar em outras categorias. Filho de honra e filho de desonra. Aí é aquele que já conheceu e tem filho que está desonrando. Mas aqui está dizendo que Deus trabalha em favor de quem nele espera. Tem gente que prospera, que cresce, que avança, tem uma família bacana, mas a pessoa está colhendo o fruto do próprio trabalho, e não é errado. Deus não impede uma pessoa de ter a sua colheita. Gálatas 6 diz isso, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Agora a nossa diferença é que eu não colho só o que eu planto. Eu colho debaixo do trabalho de Deus, da bênção de Deus, da multiplicação de Deus. Olha aqui, sementes potencializadas. Olha a referência aqui, para o que Deus falou conosco, sobre sementes potencializadas. Eu planto a semente e espero em Deus. Deus trabalha. A minha mão é pequenininha, a mão de Deus. O meu agir é pequenininho, minha visão é pequenininha. A de Deus, a minha forma de ser fértil, ser fecundo é pequenininha. A de Deus é grande. Irmãos, Ele está trabalhando para coisas gloriosas. Ai, irmão. Esse culto está mudando a vida de pessoas. Toda vez eu aviso isso, quem é sábio agarra. Toda vez que eu, pastor, dá uma saidinha, irmãos, que a gente sai um pouquinho assim, Deus dá algo novo para a gente voltar com tudo. Quem é sábio corre para a igreja. Quem está conectado no Espírito fala: eu preciso, vai mudar minha vida isso aqui. Vamos lá para João, capítulo 15. Só vou fazer uma citação para eu ir para o final da mensagem. João 15. Então, ficou claro aqui que Deus está nos chamando para vigilância e antecipação. Antecipação, ficou claro, gente? Ficou claro ou não? Sim. Agora, João 15. Eu já citei aqui, mas eu quero ler. Versículo 1 diz: eu sou a videira, o quê? Verdadeira. Vós sois? Não, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa. E toda aquela que dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, estai em mim. Lembra lá, florescerão nos átrios do Senhor? Está em mim. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Por que a vara de Arão floresceu e as outras não? Porque a vara de Arão estava dentro do propósito para o qual foi criada. As outras tribos foram criadas com outros propósitos. A tribo de Arão com o propósito de exercer sacerdócio. Foi criado para exercer sacerdócio e colocou lá, para escolher quem vai exercer sacerdócio, vai florescer. Ah, mas e se for
se coloca a vara de Arão junto com a vara das outras tribos sobre quem vai construir tendas, a vara de Arão não ia florescer. O que você está querendo dizer, pastor? Não tente viver o propósito dos outros. Você vai florescer, vai frutificar dentro daquilo que Deus te chamou como propósito. É aí que floresce. Estar nele. Estar nos átrios, dentro do seu propósito, dentro daquilo que Ele lhe chamou. Olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós as varas. Como quem está em mim e eu nele, esse dá quanto? Muito fruto. Porque sem mim, nada o quê? Podeis fazer. Quem Jesus disse que são as varas? Deus olhou e falou assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Quem é a vara de amendoeira? Quem é a vara de amendoeira? Então você é de antecipação. Vou dizer não, então você é de antecipação. Antes do problema chegar, você já está conectado com Deus e está fazendo a coisa certa. Sabe o que Deus me lembrou aqui? E foi olhando para o Tiago. Não é cavalo não. Tiago príncipe, também não é princeso não. Olhando para o Tiago, ali eu lembrei do dia, mas não é que eu olhando para ele eu penso coisa ruim. Do dia que cheguei aqui, tinham roubado a igreja. Tinham quebrado aí o vidro lateral aí, cerrado para entrar para roubar. Naquele dia eu vinha descendo aqui, a hora que eu entrei nessa rua eu gravei uma história. Gravei um vídeo, não sabia de nada. E Deus falou comigo e eu gravei. Falei, gente, hoje, antes da má notícia chegar, não é se, Deus pôs no meu coração gravar aquilo lá. Antes da má notícia chegar, Deus já está te preparando. Quando acontecer, quando você se deparar com a má notícia, você vai lembrar. O Senhor nas alturas é mais forte e mais poderoso. Mas o Senhor nas alturas é mais forte e mais poderoso. Você pega essa mensagem no nosso canal do YouTube, o título dela é A Voz Mais Poderosa. Antes, 30 segundos, 1 minuto antes de eu chegar aqui, eu terminei de gravar. Quando eu chego, eu olho para a porta toda estourada, eu falei, caramba Deus, foi rápido. Se tivesse um fio desencapado, uma oscilação na conexão, tinha perdido o time. O que eu estou querendo dizer? Esteja conectado com Deus. Esse período que a gente está entrando é período de se consagrar mais do que nunca a Deus. É período de dizer, eu não quero, eu rejeito o pecado, eu quero é Deus. Eu quero me preparar para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai me dar visão depois de ouvir a voz dele. Primeiro ouvimos a voz, depois ele dá visão. Precisa. Nós somos essas varas de antecipação. Mas também vara de vigilância. Por que vara de vigilância? Olha o que diz o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, vigiar, permanecer, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o quê? Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga, discípulo de verdade, permanece em Jesus e dá muito fruto. Árvore de vigilância e de antecipação. Nosso Deus é a árvore, nosso Deus é a videira, e nós somos ramos. Nós somos as varas. Eu sou um galho de vigilância, um galho de antecipação. Por quê? Porque eu sou de Deus, eu fui criado por Deus, em Deus e para Deus. Eu sou igual ao meu Pai. Lá em Gênesis ele diz que nos criou a sua imagem e... Se ele é uma árvore de vigilância e antecipação, eu sou um galho de vigilância e antecipação. Eu sou menorzinho, mas tenho a mesma essência. Quem está entendendo? Eu sou menorzinho, mas tenho a mesma essência. Faço igual ao papai. Para terminar, Ezequiel 37. Que hoje eu preciso finalizar isso aqui. Será que Deus está falando com alguém? Chega de terceirizar, dizer que são os outros. É você que vai dar muito fruto. Na simbologia bíblica, vara significa pessoas. Se você tinha alguma dúvida, e Jesus falou expressamente aí. Abertamente. Tem que permanecer, tem que vigiar. Árvore de vigilância. Lembra que eu falei no começo e falei no final, a gente volta a falar disso? Ezequiel 37.
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele, porei sobre vós um espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Para aqui um instante. Eu não vou pregar essa mensagem de novo, porque eu preguei ela recente. Está lá, profetizando recomeços, também no YouTube. Nós falamos sobre isso. Quem quer vida, semente de transformação, presta bem atenção. Precisa ser vigilante, precisa antecipar-se, precisa estar sempre pronto, não espera o pior acontecer. Isso são sementes preciosas de transformação que Deus está nos entregando hoje aqui. Precisa se ver como uma vara, como um galho, como alguém semelhante a Deus, plantado em Deus. E precisa entender que tem que se comprometer com o processo. Anda ao redor, anda, olha bem, se envolva. Não vou discorrer todo o texto aqui, mas a resposta de Ezequiel é: o Senhor é quem sabe, eu não sei. Podem reviver, o Senhor que sabe. É melhor ouvir, eu preciso aprender a ouvir Deus. O Senhor é que sabe. Aí Deus manda: ô Ezequiel, profetiza desse jeito. Fala isso, isso e isso. Não muda o que Deus falou, não mude. Não mude. Verso 7, então profetizei como se me deu ordem, não mudou nada. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Lembra que a gente leu lá em Isaías 65, 24? A palavra está chegando à boca, o milagre está acontecendo. Ezequiel está falando, está começando. Rogério está falando, está acontecendo. Maria, Pedro, João, Tiago, Benedito está falando, está profetizando, está se posicionando e já está começando a acontecer. Sementes de transformação. Abra a tua boca para lançar semente de transformação para a vida. Profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito, 7. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele, sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, olha, Deus vai falando tempo em tempo. Por isso que agora eu estou falando da árvore da vigilância. Lembra, nós já falamos da antecipação. Agora é a árvore da... Ô Ezequiel, vigia, olha bem, olhei, ossos sequíssimos, olha bem, podem reviver? Não sei, Senhor, o Senhor que sabe. Tá bom, profetiza pele, profetiza nervos, profetiza carne, profetizei, aconteceu, ótimo, tem espírito? Não tem, eu vigiei aqui, olhei e vi que não tem espírito. Então continua me ouvindo, não sai correndo ainda não. Não entra em desespero ainda não, nem se empolga. Tem gente que se empolga e afasta de Deus. Tem gente que por causa do desespero se afasta de Deus. Nós permanecemos nele. Vigilância. Eu estou vigiando. Eu fico imaginando, enquanto Ezequiel está ali profetizando, Deus está ali vigiando. Vou fazer tudo acontecer. Enquanto o Rogério está profetizando, Deus está vigiando. Vou fazer tudo acontecer. Porque está falando segundo a minha palavra. Árvore de vigilância. Continuo ouvindo Deus, vigie nisso. Verso 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Deus envia uma palavra para nós e fica vigiando para aquela palavra se cumprir. Jeremias, o que você vê? Veja uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo, eu vigio sobre a palavra que eu antecipei na tua vida para fazer cumprir aquilo que eu lhe prometi. É o que Deus está fazendo hoje aqui. Só quem crê e concorda, diga glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o nome santo e poderoso de Jesus.